Sem Censura está de volta com o nosso bate-papo dessa segunda-feira. Deixa eu mostrar para vocês, a gente ganhou mais um brinde para sortear o pessoal daí de casa que estiver participando, que mandar perguntas, comentários para os nossos convidados. É um acessório feito da fibra do Jupati, né? Foi a Vanessa, conversou com a gente aqui no primeiro bloco, gostando desse trabalho das artesãs lá da comunidade de São Sebastião da Boa Vista. No último bloco do Sem Censura de hoje, a gente vai conversar com o Leonel Ferreira, ele já está aqui com a gente, ele vai falar sobre o coletivo Pirão, que vai ser lançado, é a reunião de 7 companhias teatrais de Belém. Ele vai conversar com a gente no último bloco do Sem Censura, mas agora a gente vai conversar com a Cissa de Assis, vamos falar sobre o primeiro encontro Matéria da Arte, promovido pela Universidade Federal do Pará. Boa tarde, Cissa, obrigada pela sua presença aqui no Sem Censura. Fala pra gente qual é o objetivo desse encontro, o primeiro encontro Matéria da Arte, né? Bom, esses encontros eles foram programados para serem semestrais e para sempre discutir um tema que envolve a arte, né? Então, assim, nesse primeiro nós temos a arte, ativismo e crítica social, e a arte que trabalha com ativismo e trabalha com crítica social e com pensamento crítico reflexivo, e ele sempre será montado dessa forma para que seja difundido um pensamento de um desenvolvimento de um pensamento mais crítico acerca da arte contemporânea e de suas ações. Como é que vai ser a dinâmica desse encontro? Vão ter palestras? Sim, vamos. Nós temos primeiro quais são momento, os temas aí que vão ser discutidos? Vamos lá. Bom, temos 3 palestras. Tem a primeira do professor Dr. Luiz Pinheiro, professor da UFPA, da Faculdade de Artes Visuais, com o tema Intervenção Urbana, Fundamentação e Guerrilha. Temos o professor mestre Arthur Leandro, também professor de Artes Visuais. Ele vai falar sobre arte, política e poéticas de resistência na Amazônia, a crítica à permissão da absorção do sistema, e eu também vou dar uma palestra, vou fazer a abertura, e o tema é Quando a Arte Não Cala. Depois vamos ter uma mesa redonda para falar sobre uma produção artística e com artistas que trabalham com crítica social e política, e o tema da mesa é a produção artística como crítica social e política. Vamos ter a Bruna Sueli, Armando Queiroz e Lucas Gouveia. Você falou aí que o objetivo desse encontro é estimular, difundir esse pensamento crítico sobre a arte, né? Sim. Fala mais um pouquinho pra gente sobre isso. Qual a importância desse debate? Então, assim, as palestras consistem na apresentação de pesquisas, reflexões sobre a produção artística e a investigação em arte. Então, assim, com o intuito também de desenvolver a crítica de arte no estado do Pará e, como eu falei no primeiro momento, de falar sobre temas relacionados com a arte que podem ser também relacionadas à arte, não só, por exemplo, nós temos artes visuais, nós temos artes plásticas, mas também temas que estão na sociedade que podem servir de produto para a arte, como o ativismo social e a crítica. Marcelo, tem alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta que, aliás, é uma pergunta que eu acho que é corriqueira nos meios acadêmicos, né? Que é em relação ao processo de pesquisa. Todo processo que envolve uma pesquisa a partir da definição de um tema. Para você chegar a realizar um evento desse, né, você precisa ter todo um suporte. Né? Sim. Quais são as dificuldades que você encontrou, ou pelo menos tem enfrentado, para realizar a pesquisa e trazer essa pesquisa, tirar essa pesquisa do papel e colocar ela, por exemplo, através de um evento como esse? Olha, eu sou pesquisadora de arte contemporânea, então tem muitos assuntos que me chamam a atenção. Um desses é a arte e o ativismo. E eu fui em busca de professores e de pesquisadores que trabalhavam com isso, que são pesquisadores paraenses da Universidade Federal do Pará, que pudessem também trazer um embasamento teórico e científico para o evento. Mas também o que me chama muita atenção é como essa arte ela é produzida, mas por meio da cabeça do artista, né? Como é que ele pensa seu tema, quais são como ele é incentivado, quais são as buscas deles por outros temas que possam ser usados na sua própria produção artística. Então, assim, eu tenho artistas aqui na primeira mesa que trabalham, por exemplo, a Bruna Sueli, ela trabalha especificamente com arte e ativismo, então ela também é uma ativista social. O Armando Queiroz, ele tem uma parte da produção dele, ele fala sobre violência indígena e a violência na Amazônia, então ele está muito envolto nessas questões mais direcionadas para a nossa região. É uma parte da pesquisa dele. E tem o Lucas Gouveia, que ele namora, ele paquera, então ele também tem uma produção, mas não é hegemônica. Então eu peguei diferentes modos de pensar esse tipo de arte para que a gente pudesse conversar nesse primeiro encontro. Quer dizer, então a gente tem aí até um número significativo de
pesquisas em andamento ou já em prática, né? Já sendo... Sim. Mas o que eu percebo é que isso pouco chega, de um modo geral, à população. Porque você está levantando questões que são essenciais, né? A cultura e a arte são elementos essenciais para o desenvolvimento de uma população, né? E eu vejo muito pouco acesso a isso. Eu acho que, na verdade, é a grande dificuldade que eu acho que os pesquisadores enfrentam, né? Sim, e por isso que o evento tem entrada franca, né? Então não é só para o meio artístico ou para pesquisadores e professores, ele é para qualquer pessoa que se interesse sobre o tema, porque, de qualquer forma, não vamos falar apenas de práticas artísticas, né, de desenvolvimento científico nessa área, mas a gente também não vai deixar de falar sobre política, sobre ativismo, sobre sociedade e outros assuntos que podem surgir no momento. Quem puder contribuir está convidado. Se o pessoal de casa puder entender melhor, quando você fala sobre arte e ativismo, como é que é essa relação? Como é que é possível ter essa relação entre arte e ativismo, enfim? Sim, tem artistas que trabalham, são ativistas sociais, que realmente eles participam, então eles acabam usando a arte, né, essa prática artística para falar sobre problemas sociais, políticos e, enfim, tudo que possa servir para a pesquisa dele em ativismo. E tem os artistas que não são ativistas sociais, não estão participando de alguma organização ou de manifestações sociais, mas que também usam a arte para falar sobre isso, para falar sobre as mazelas da sociedade. Especificamente é isso. E é interessante notar também que, quando falamos de ativismo, é inevitável que esta palavra esteja ligada à política. E eu queria ressaltar aqui que o artista ativista, ele trabalha sem partido político, né? Ele é apartidário. Então, qualquer assunto que ele se incomode, que ele queira levar isso para a sociedade, chamar a atenção, porque a arte e ativismo ele não tem o intuito de mudar o mundo, seria muito utópico pensarmos nisso. Ele tem o intuito de provocar a reflexão, de chamar a atenção, de chocar às vezes, sim, mas sempre sem o uso da violência, né? Porque o discurso violento ele acaba perdendo, né, o teor artístico que deveria ter. Outros temas que vão ser discutidos também, eu estava vendo aqui, Cissa, por exemplo, o professor Luizão Pinheiro vai falar sobre intervenção urbana, fundamentação e guerrilha, né? Explica um pouquinho para a gente mais como é que vai ser explorado esse tema. Sim, a intervenção urbana, quando ele cita, são práticas que são feitas no meio urbano, são práticas artísticas, e quando ele fala fundamentação e guerrilha, ele está explicando aqui como é que essas guerrilhas artísticas elas atuam no meio social, né? É totalmente diferente do que seja uma guerrilha partidária, uma guerrilha armada. A arma aqui é a criatividade artística. Então, e a intervenção urbana também é para tirar esse viés da arte ser apenas feita dentro do museu, dentro de galeria, dentro da universidade, ela vai para a rua. E é na rua que ela encontra com o povo, que é o seu objetivo principal, né? É falar para o outro e falar para todo mundo sobre esses questionamentos aqui diante da nossa sociedade. Eu vou pegar o gancho daqui da palestra, fiquei muito curioso com o tema da sua palestra, né? Quando a arte não cala. Né? Poética. E principalmente no momento que nós vivemos, né? Sim. Político, né? É muito interessante a gente saber se de repente a arte tem uma função específica num processo, se não igual, semelhante a isso que nós estamos vivendo, porque eu percebo aqui que também tem uma ligação. Por ser um movimento crítico, né? É necessário que se interaja com os fatos cotidianos de uma sociedade. Então, acho que a arte também tem essa função. Se tem alguma coisa a ver, a função aqui que você fala na sua palestra, quando a arte não cala? Sim, tem, porque a arte não é só prazer estético, né? É também, mas existe a arte e ativismo com teores políticos e sociais que vem com esse intuito de não calar diante dos problemas da sociedade. E é o seguinte, porque quando a arte não cala, diariamente nós temos nos jornais, televisões, temos notícias, né, de diversos assuntos, sendo de violência, sendo de corrupção, seja de exploração, enfim. E isso é material para a arte. E eu digo que quando ela não cala, é quando ela aproveita que ela tem a criatividade artística para falar sobre esse assunto, né? E não de uma maneira jornalística ou propagandista, mas é para falar no caso, as ferramentas artísticas. Então, assim, eu tenho até uns exemplos, por exemplo,
Eu sou pesquisadora de mulheres artistas, então eu tenho a Lúcia Gomes. A Lúcia Gomes trabalha muito com isso, ela é uma ativista social e grande parte da produção dela é diretamente relacionada a problemas sociais. Então ela fala de violência contra a mulher, violência infanto-juvenil, sobre a violência no campo. Ela tem uma obra muito bonita que se chama MMM, que é monstro, mestru, mostra, mostarda, todo esse nome complicado, mas que ela trabalha simbolicamente com elementos, por exemplo, ela foi para a Estação das Docas e apresentou, ela é como se fosse uma menstruação. Ela colocou naquele canal da doca tinta vermelha, aquele canal foi tomado por um rio vermelho. E o que significou aquilo? Simbolicamente, ela estava fazendo um protesto contra o assassinato no campo e contra a violência que as mulheres sofrem também naquela área. Não que seja só naquela área também, né? Mas no meio urbano também. E ela tem diversos trabalhos que vão por essa temática. Ela tem também um trabalho que fala sobre a homofobia. Então, assim, o artista, ele não é só de um tema, ele é de vários temas. Então, ele se incomoda com muitas coisas. Tem também, por exemplo, a Berna Reale, que tem umas obras que falam diretamente sobre o abate que nós vivemos da violência cotidiana, que é incrível, que acontece no Pará, e ela fala dessa escalada que não para nunca mais, dos números crescerem. Então, a obra dela também é basicamente embasada nesses assuntos. Ela é contra a violência e ela protesta, ela tem suas performances na rua, ela tem suas performances, seja em qualquer sistema da arte, ela sempre trabalha com essa temática e é para chamar a atenção mesmo. E, na verdade, eu acho que a arte, ela tem uma função, a arte ativista, ela tem uma função de nos lembrar o que a gente não pode esquecer, né? E outra coisa também, a gente entrou num momento assim, de tudo está muito banal, é muito comum violência, é muito comum pobreza, é muito comum tudo. E não é bem assim, a gente sabe. Então, a arte, ela vem com aquela ideia de dizer, vamos pensar sobre o assunto. Leonel é artista, é ator, né? Veio conversar com a gente aqui sobre o Coletivo Pirão. O que você acha, Leonel? Você concorda com essa questão da importância do artista nesse trabalho, nesse ativismo social? Para mim é de suma importância. Conversando lá fora com a Cissa, né? Antes de ser artista, além de artista, sou sociólogo. Então, assim, como sociólogo, eu passei por diversos órgãos e o papel do artista dessas instituições, né, tanto no Estado quanto no município, o papel do artista é despertar o senso crítico, para que nós saiamos do marasmo, saiamos dessa penumbra que nos envolve, da alienação. Então, é descortinar realmente aquilo que não é verdade. Sabe, abrir para as pessoas que existe um outro plano, que existe um outro mundo além deste que nós vivemos, sabe, desse plano das ideias. Então, o papel do artista também é despertar o senso crítico. Então, quando um artista, o performance, vou falar especificamente, né, o performance vai para a rua, e a ação dele chega até a ser, para quem está vendo, pode ser algo muito violento, quem passa despercebido, quem passa ali assim, um passante passa despercebidamente ali, não consegue entender a mensagem que ele está querendo transmitir. Né? Então, o papel do artista é provocar. É provocar. Às vezes, assume-se até mesmo um ponto de vista. Eu, particularmente, eu gosto de assumir meus pontos de vista. Eu digo que o artista tem que se manifestar, realmente, tem que declarar. Porque é uma fala até entre nós, né? Entre nós artistas. Atrás de nós tem mais 10, mais 15, mais 20. Então, esse momento que nós estamos vivendo, até mesmo no próprio Brasil, que nós só vamos poder mensurar os resultados disso tudo nas próximas eleições. Não é uma ação que você vai mensurar os resultados imediatamente. Mas, entretanto, dá uma resposta imediata que as coisas precisam mudar. Então, o engajamento de artistas que a gente vê nesse processo que está vivendo na história recente brasileira é fundamental. É importante que ele se engaje realmente e que ele diga. Não dá para você ficar de cima do muro enquanto artista. Você tem percebido, vocês, aliás, têm percebido esse engajamento dos artistas? Claro que é tudo muito recente, tudo muito presente ainda, mas vocês já percebem isso? Eu percebo, sim. Tem. E assim, não é agora que tem, né? Porque agora está sendo mais visível o engajamento, mas existe sim os artistas que são muito ligados a esse ativismo social, que estão participando, que produzem pesquisas, que produzem obras importantíssimas para se pensar sobre isso. Por exemplo, obras contra Belo Monte, que estão aí, né? Estão circulando desde quando Belo Monte começou a ser pensada. E eu acho assim que
O que a gente está querendo fazer é fazer com que o grande público saiba que existem essas ações, sabe? Que existe esse pensamento crítico no meio artístico. E eu acho importantíssimo esses artistas, como ele falou, né? De se engajarem, de estarem presentes, se posicionarem, usarem a sua imagem artística. De irem para a rua também, sim, né? De estarem presentes. É fundamental. Né? Alguns artistas, talvez em função de ocuparem cargos públicos, se vejam impedidos de declararem. É lamentável. Eu, particularmente, isso acho lamentável. Acho que nada pode cercear a liberdade de expressão do artista, e de ninguém, na verdade. Independente se ele ocupa um cargo público ou não. Ele tem uma função. Ele tem que declarar. É um cidadão. Pensa. Claro, né? Isso é um ponto de vista particular meu. Eu também vou colocar outro ponto de vista, assim, que eu acho que a gente está no momento da conscientização democrática, né? Todo mundo, desde a nossa terra infância, sabemos o que é a palavra democracia, mas nunca vivenciamos como estamos vivenciando neste processo. Então, a arte também, por ter essa liberdade criativa, ela está muito mais do que engajada agora nesses movimentos. A gente vê também as manifestações se estetizando, usando ferramentas artísticas também para passar a sua mensagem. E a gente vê os artistas indo lá nas manifestações sociais e também se alimentando com isso para a sua arte. Eu acho que a gente tem que lembrar também aqui que eu acredito num tipo de arte, de uma arte ativista que não usa violência, né? Do momento que ela usa violência, ela já perde toda a razão, porque ela está usando as ferramentas do próprio sistema que ela é contra. Isso não existe, isso não poderia ser viável. Da outra forma também é quando ela se vende para o mercado e não consegue falar, né? Não consegue. E a gente consegue ver essas ações, geralmente, de artistas que não fazem parte do grande mercado de arte. São artistas mais livres. Em São Paulo, desencadeou um processo muito interessante em 2010, chamado Arte contra a Barbárie. E isso acabou se espalhando também pelo Brasil, particularmente com os grupos de teatro. Né? Houve uma grande movimentação que acabou chegando nas conferências estaduais de cultura, que resultou na Conferência Nacional de Cultura em Brasília, que depois voltou para os estados de novo em uma movimentação. Né? E aqui em Belém, particularmente, nós conseguimos criar um movimento muito interessante, que foi o Fórum Livre de Teatro. Legal. Né? E, através do Fórum Livre de Teatro, começamos uma discussão para a implementação do Sistema Municipal de Cultura aqui em Belém. Então, os artistas engajados, fazendo um ato político, né? independente dos seus posicionamentos partidários, né? Mas pensando uma coisa para a cidade. Então, o Fórum, quando se posiciona, o Fórum Livre de Teatro do Estado se posiciona exigindo políticas públicas para o teatro, não está pensando somente nos grupos que fazem parte do Fórum, está pensando no Estado inteiro. No Estado inteiro. Então, quando o artista se manifesta, ele traz junto consigo as outras pessoas que vão assistir seu espetáculo, seus familiares, seus amigos, né? E de uma maneira ou de outra acaba tocando, sensibilizando, né? Que nós precisamos fazer algo mais. Que não é só para atender uma categoria ou um grupo X ou Y, né? Mas atingir a população como um todo. Eu só queria pontuar uma coisa rapidamente. Rapidinho, que a Júcia também tem pergunta do telespectador. Pode falar. Posso falar? Então pode ser. Então, assim, é porque a gente fala arte, ativismo, né, e crítica social, então é claro que elas estão ligadas à política, mas eu queria ressaltar aqui que o artista, o verdadeiro artista ativista, ele é apartidário, ele não tem partido. Então, se vocês verem alguma manifestação que há um favoritismo assim, para tal partido, na minha opinião, esse artista está fazendo uma propaganda política, ele não está fazendo arte. Eu só queria frisar isso. Júcia, vamos lá. Isso, a gente tem uma pergunta do Fábio Macedo. Ele quer saber se artistas ativistas podem ser aqueles que fazem pinturas e grafitagem pela rua, né? Que acabam chamando a atenção para questões sociais e protesto com o trabalho. Ah, sim, com certeza, claro que são. Então, assim, como eu falei, o ativista é aquele que ele está engajado em várias causas, né? Ele se incomoda com muita coisa, ele quer a melhoria da qualidade de vida de todo mundo, como ele falou. É uma preocupação geral. Inclusive, eu tenho uma obra na Marambaia, que foram recém-graduados que estavam fazendo um exercício e que é muito interessante o grafite deles. É uma enfermeira fazendo assim, silêncio. E está escrito, não adoeça. Sabe? Então, aí já fica a dica, né? Claro, e se ele puder fazer com esse despertar da sociedade, aí fica excelente, perfeito. Ao contrário da pichação, que é apenas, né, na verdade, é antiestético. Eu estou falando da minha opinião, tem pessoas que defendem a pichação, mas o grafite, como dele é muito bem feito, eu acho que ele é muito válido.
Cissa, como você já falou, o evento não é voltado só para artistas, é para a comunidade em geral. Reforça o convite, então, para todo mundo participar desse encontro. Sim, gostaria de convidar todos e todas para participarem. Será amanhã, terça-feira, dia 25 de junho, não se esqueçam. Vai ser no auditório da Faculdade de Artes Visuais, Campus Guamá. Você pode entrar pela terceira entrada e é o próximo ao campus profissional, acontecerá de 14 às 18 horas. Todo mundo convidado, então. Todo mundo convidado. Cissa, obrigada pela participação aqui no Sem Censura. Boa sorte, sucesso no encontro de amanhã. A gente vai fazer mais um breve intervalo aqui no Sem Censura e a gente volta no próximo bloco para conversar com o Leonel Ferreira sobre o Coletivo Pirão, a reunião de várias companhias de teatro daqui do estado. Vamos lá para o intervalo, a gente volta já já.